E aí, galera, tudo bom? Olha essa questão que caiu na prova do Enem 2023, questão 117 da prova amarela, que diz assim: quais duas vantagens? Então é isso que a gente vai ter que analisar aqui. Duas vantagens esse copo apresenta em comparação ao copo descartável. A gente já sabe que um copo descartável ele é feito de plástico, não é biodegradável, né? Mas pode ser reciclado, por exemplo. Uma cafeteira adotou copos fabricados a partir de uma composição de 50% plástico reciclado não biodegradável e 50% de casca de café. Ou seja, metade dele não é biodegradável, mas a outra metade é 50% casca de café aí. O copo é reutilizável e retornável, pois um material semelhante a uma cerâmica suporta a lavagem. Embora ele seja comercializado por um preço considerado alto quando comparado ao de um copo de plástico descartável, essa, cafe essa cafeteria possibilita aos clientes retornarem o copo sujo e levarem o café quente servido em outro copo já limpo e higienizado. O material desse copo oferece também o conforto de não esquentar na parte externa. Então tem mais uma coisa aqui que é importante. Lembra que ele falou sobre duas vantagens? Então tá, nós já vimos aqui das primeiras vantagens, que é em relação a ele ter essa característica de ser biodegradável, 50% dele é feito de casca de café. E a segunda vantagem é que esse material aqui desse copo oferece também conforto de não esquentar na parte externa. Ou seja, esse copo, né, ele tem uma capacidade calorífica, ou desculpa, né, uma condutividade térmica muito baixa. Ele não consegue trocar de calor tão fácil assim. É por isso que na parte externa dele não esquenta tanto, porque tem essa característica. Então são essas duas vantagens que o texto me apontou em relação ao copo descartável, porque o copo descartável ele não é biodegradável, né? Os copos descartáveis eles podem ser reciclados, né? Mas eles não são biodegradáveis. Tá? E outra questão é essa também, em relação a não esquentar na parte externa e dar o conforto de segurar o copo por mais tempo com a bebida quente. Tá? Então, conforme isso, vamos ler as alternativas. A letra A diz assim: ter a durabilidade de uma cerâmica e ser totalmente biodegradável. Bom, o erro primeiro foi falar totalmente biodegradável. A gente sabe que não, porque só 50% dele é feito de casca de café. Os outros 50% dele é feito aqui de plástico reciclado não biodegradável, né? Que já falou na questão. E outra coisa também, que na letra pode estar errado, né? Em relação, pelo menos, à minha análise que eu faço, é o seguinte: é que ele fala que tem a durabilidade de uma cerâmica. Bom, a questão fala que é semelhante, o material é semelhante a uma cerâmica, mas ele não dá a certeza de que tem a mesma durabilidade, entendeu? Ele pode ser durável tanto quanto, mas exatamente a mesma durabilidade que um copo de plástico reciclado, por exemplo, acho que não, né? Então isso aqui, a letra A está incorreta. Letra B, ser tão durável quanto a cerâmica e ter alta condutividade térmica. Olha, assim, em relação a ser tão durável quanto a cerâmica, isso aqui até pode ser verdade, porque ele fala que ele é semelhante a uma cerâmica, né? Mas assim, é uma afirmação muito forte para afirmar aqui numa questão de que ele é durável tanto quanto uma cerâmica, né? Já que a gente não, a gente sabe que a composição deles é completamente diferente. E outra questão também que tem aqui na letra B, de ela tá errada, é que ele fala aqui ter alta condutividade térmica. Esse é o erro aqui, né? Claro que não é alta, é baixa. Tanto é que ele não consegue trocar de calor tão facilmente. Por isso que ele dá esse conforto aqui em não esquentar do lado de fora. Ok? Esse é o erro da letra B. A letra C diz assim: a letra C, né? Ser um mau condutor térmico, até aqui correto, é exatamente isso que ele falou, né? Sobre esse conforto térmico na parte externa. E aumentar o resíduo biodegradável na natureza. Bom, o resíduo biodegradável na natureza ele sempre vai permanecer na mesma quantidade, né? As plantas sempre vão produzir, sempre vão crescer e se desenvolver naquela quantidade, né? A casca do café sempre vai existir aí, né? Não vai aumentar a quantidade. Não quer dizer que agora a caneca, esse copo aí que é fabricado aí por essa cafeteria, ela vai produzir mais compostos não biodegradáveis, né? Ou biodegradáveis, desculpa. Então não tem nada a ver isso aqui, essa letra C, ok? Letra D diz o seguinte: ter baixa condutividade térmica. Correto, né? Até aqui está correto. Baixa condutividade térmica, ou seja, não troca de calor tão bem com a bebida quente, por exemplo. Por isso que ele cria esse conforto, como a gente já falou, comentou aqui, tá? E que mais?
reduz o resíduo não biodegradável na natureza. Agora sim, esse está correto. Reduz, né, o resíduo não biodegradável. Porque se eu tenho um copo que é feito 50% de plástico e 50% de casca de café, pelo menos metade dele vai ser um produto biodegradável, né? Então ele vai diminuir o resíduo não biodegradável que seria jogado na natureza. Gabarito letra D mesmo. A letra E está errada porque diz assim: ter alta condutividade térmica. Bom, isso aqui já está errado, a gente já sabe, né? Na verdade, a condutividade térmica dele é baixa, extremamente baixa, né? Por isso que não esquenta pelo lado da parte externa, como ele comentou no texto aí com a gente. Ok, pessoal? Essa questão ela vai abordar um pouquinho sobre as propriedades que a gente tem dos elementos químicos e que a gente também aborda um pouquinho quando a gente vê lá das propriedades dos metais e dos não metais. Lembra que a propriedade do metal é ter essa facilidade de conduzir energia térmica, energia elétrica. Já os não metais, como é o caso da casca do café, que é feito de um composto orgânico, ele não tem essa facilidade. Lembra que compostos orgânicos, a maioria deles são constituídos praticamente de substâncias não metálicas, que têm característica de ter baixa condutibilidade térmica, né? Ou condutividade térmica. Ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima correção.